Fazer parte da Guarda Pretoriana era considerado um dos maiores privilégios e sonhos de qualquer soldado romano. Esses homens eram os guardas pessoais do imperador, encarregados de protegê-lo e garantir sua segurança. Devido à sua posição de elite, os guarda pretorianos eram escolhidos a dedo entre os melhores soldados do Império Romano. Eles recebiam um salário 3 vezes maior do que o de um legionário comum e tinham um tempo de serviço mais curto em comparação com os legionários, durando apenas 16 anos. Mas o que um soldado deveria fazer para se tornar um soldado pretoriano e qual era a trajetória dele nessa unidade de elite? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Primeiro, obter uma carta de recomendação. Enquanto os recrutas das legiões romanas geralmente tinham entre 18 e 23 anos de idade, os critérios para a guarda pretoriana eram um pouco diferentes. Para ser recrutado para a guarda pretoriana, a idade dos candidatos podia variar mais, de 15 até 32 anos. Devido ao prestígio e às responsabilidades dessa unidade, para se tornar um membro da guarda, um soldado romano passava por um processo de seleção mais rigoroso do que o de um legionário comum. Uma das etapas cruciais para um jovem romano era obter cartas de recomendação de figuras importantes da sociedade. Essas cartas desempenhavam um papel vital no processo de seleção e ajudavam a abrir portas para oportunidades na elite militar. As cartas de recomendação eram documentos escritos por pessoas de alto status social, como senadores, oficiais superiores ou outros indivíduos influentes, que atestavam a integridade, o caráter e as qualidades do candidato. Para os recrutadores da Guarda Pretoriana, essas cartas ajudavam a avaliar o potencial do jovem em termos de habilidades e moralidade. Os recrutadores também verificavam se o aspirante à guarda estava em boas condições físicas, sabia ler e escrever e era de uma família respeitável. Além disso, a partir do terceiro século depois de Cristo, houve uma exigência adicional para os candidatos. Eles precisavam morar nas proximidades da Itália. Recrutar pessoas da Itália, especialmente das regiões próximas a Roma, tecnicamente deveria ajudar a garantir que os soldados fossem mais leais ao imperador e ao governo central. Mas na prática a gente sabe que não era isso que acontecia. Segundo, se tornar um probatus. Ao ser recrutado para a guarda pretoriana, um novo membro era inicialmente designado como probatus. Essa posição indicava que o indivíduo havia passado pelo recrutamento e estava começando seu serviço ativo. Durante o período como probatus, o soldado passava por treinamento intensivo e era avaliado pelos seus superiores. Essa fase servia para garantir que ele cumprisse com os requisitos físicos e morais necessários para a função. Enquanto probatus, o soldado era designado para uma das centúrias de uma coorte, desempenhando funções típicas de um soldado comum sem responsabilidades adicionais. O desempenho e a conduta do probatus eram monitorados cuidadosamente pelo centurião da unidade. Assim como acontecia no recrutamento das legiões, o soldado recebia o signaculum, que era uma espécie de placa de metal usada ao redor do pescoço. Esse dispositivo continha informações pessoais sobre o soldado, como uma forma primitiva de identificação similar às atuais etiquetas de identificação que são usadas pelos militares. Terceiro, se tornar um milis. Após passar pelo período probatório e ser aceito como soldado, o recruta era designado como milis. Essa posição representava um soldado em serviço ativo, com responsabilidades militares plenas e participação nas atividades militares regulares da Guarda Pretoriana, incluindo patrulhas, combate, manutenção de equipamentos e execução de ordens. O milis não tinha patentes ou privilégios especiais. Eles se levantavam antes do amanhecer para realizar o trabalho mais pesado, desde limpar latrinas até carregar madeira para o fogo. Na hierarquia militar, ele ocupava um nível mais baixo, servindo como ponto de partida na carreira militar. Só que após 2 anos de serviço como milis na Guarda Pretoriana, um soldado poderia ter várias possibilidades de progresso na carreira, dependendo do seu desempenho e da influência que ele conseguisse acumular. Quarto, se tornar um imunes. Para um soldado da Guarda Pretoriana, o objetivo de se tornar um imunes era uma meta cobiçada. Uma vez inscrito e treinado, o soldado comum, ou milis gregarius, sabia que seu próximo passo era conquistar um status que o colocaria em uma posição diferenciada. Esse caminho começava com um treinamento exaustivo e, geralmente, um aperfeiçoamento em um ofício específico.
Não era apenas a habilidade em combate que contava, mas também a proficiência em atividades técnicas e administrativas, que poderia garantir uma vaga entre os imunes. Enquanto os soldados comuns eram encarregados de tarefas físicas e geralmente desagradáveis, os imunes tinham suas próprias funções especializadas, e isso poderia incluir trabalhar como comis ou um chefe júnior do quartel-general da Guarda Pretoriana, ou como um técnico em uma área específica como encanamento, carpintaria e fabricação de armas, que eram áreas muito valorizadas por uma legião. Além disso, saber ler e escrever era uma grande vantagem. Os escrituários, que cuidavam da correspondência e dos registros da Guarda Pretoriana, eram frequentemente escolhidos entre os imunes. Trabalhar em um ambiente mais protegido, como um escritório, não só tornava o trabalho mais confortável, mas também dava um status mais alto dentro da estrutura militar. E uma das funções mais prestigiadas entre os imunes era a de signífero. O signífero carregava o estandarte da legião, que representava a honra e o orgulho da unidade. Além disso, ele também tinha um papel importante na administração das pensões dos legionários. Manter o fundo de aposentadoria era uma grande responsabilidade e demonstrava a confiança e o respeito que ele tinha dentro da legião. Um soldado também poderia ser promovido a decanos, responsável por uma turma de 8 homens, também conhecido como contubérnio. Embora os imunes fossem isentos de algumas tarefas mais árduas, eles ainda estavam sujeitos às ordens e caprichos dos seus superiores. Um centurião rigoroso poderia, por exemplo, designar um imunes para tarefas que normalmente não seriam atribuídas a eles, como, por exemplo, cavar valas. Quinto, se tornar um cavaleiro pretoriano. Depois de servir por 5 anos na infantaria da Guarda Pretoriana, um soldado poderia ser promovido a cavaleiro pretoriano, também conhecido como equites. Apesar de serem parte da cavalaria, eles ainda estavam listados em suas centúrias de origem na infantaria, mas operavam em uma turma de 30 homens, cada um comandado por um oficial subordinado. Essas turmas de cavalaria eram distribuídas em proporção ao número de centúrias da infantaria. Inicialmente, havia uma turma de cavalaria para cada 2 centúrias de infantaria. Cada turma de cavalaria possuía seu próprio vexínulo, ou bandeira, como emblema que se destacava dentro da coorte. Sexto, se tornar um principalis. Para um soldado da Guarda Pretoriana, aspirar a se tornar um principalis representava um grande avanço. Enquanto a posição de imunes oferecia uma certa proteção das tarefas mais pesadas, ser um principalis é um reconhecimento de liderança e competência. É claro que a ascensão a esse status não era garantida e estava disponível para um número menor de soldados. Um soldado que já estivesse servindo por 2 anos como imunes poderia se tornar um principalis. As tarefas de um principalis poderiam incluir o tesserarius, que era responsável por organizar as tarefas de sentinela, essencial para a segurança e a ordem do acampamento. Ele distribui as ordens da sentinela, que costumam ser anotadas em pequenos pedaços de cerâmica, chamado tessere. Essa função era crucial para garantir que a legião estivesse sempre vigilante e preparada. O óptio, que era um assistente do centurião, responsável por assumir suas funções caso o centurião estivesse ausente ou incapacitado. Essa posição era um passo importante na carreira militar, já que o óptio estava diretamente envolvido na liderança e na tomada de decisões. Os evocati Augusti, que eram um status especial dado pelo imperador que permitia que os principales fossem promovidos a cargos técnicos e administrativos em Roma. Esses postos poderiam incluir funções como instrutores, que eram responsáveis pela formação de novos recrutas, ou administradores militares. Além de cargos administrativos em Roma, os evocati Augusti também tinham a oportunidade de se transferir para uma legião e assumir a sua própria centúria. Essa transferência possibilitava aos principales estender sua carreira militar e continuar a progredir dentro da estrutura legional. E uma das principais vantagens de se tornar um principalis era a proximidade com os centuriões, o que aumentava as chances de promoção a posições de maior responsabilidade. Os principales trabalhavam de perto com os centuriões e por isso tinham uma visão clara das operações e dos desafios enfrentados pelos oficiais superiores. Esse conhecimento e experiências eram valiosos para quem aspirava a avançar na hierarquia militar. Para um principalis, os anos restantes de serviço na legião costumavam ser mais tranquilos. A posição oferecia uma certa estabilidade e reconhecimento, uma vez que a competência demonstrada para alcançar esse status era valorizada e recompensada.
Sétimo, se tornar um especulador. Os especuladores eram uma unidade de elite com uma função muito particular: observar, coletar informações e agir em nome do imperador e do exército. Com a reforma do sistema de comunicações romano, Augusto viu a necessidade de uma força mais estruturada e eficiente para coletar informações e garantir a segurança do império. Uma guarda pretoriana tinha 10 especuladores, um para cada coorte, transformando eles em uma parte integrante do exército romano. Como uma força de reconhecimento, eles eram os olhos e os ouvidos do exército, explorando territórios inimigos, coletando informações cruciais e reportando suas descobertas aos comandantes. O seu papel como espiões e batedores era vital para o sucesso das campanhas militares, permitindo que o exército romano se movesse com precisão e realizasse estratégias em terrenos desconhecidos ou hostis. Mas os especuladores também tinham outras responsabilidades que os tornavam figuras temidas, cumprindo ordens que muitas vezes envolviam eliminar inimigos do Estado ou traidores. Em sua função como guarda-costas do imperador, eles eram encarregados de abrir caminho entre as multidões, usando uma lança não letal para garantir a segurança do líder supremo de Roma. Uma vez selecionados, os especuladores eram submetidos a um treinamento rigoroso, supervisionado por um oficial conhecido como Centúrio Exercitador. Esse treinamento abrangia habilidades de combate, cavalaria, desfile e escolta, garantindo que os especuladores estivessem preparados para qualquer situação. Oitavo, ser promovido a centurião da guarda pretoriana. Para alguns principais, o ápice de sua carreira poderia ser alcançado ao serem promovidos a centurião da guarda pretoriana. Essa era uma posição de prestígio e autoridade, refletindo a experiência e o sucesso acumulado ao longo dos anos de serviço. A promoção a centurião era feita por recomendação do legado ao governador e era aprovada pelo imperador. À medida que o exército romano se profissionalizava, os critérios para se tornar um centurião também se tornavam mais exigentes. Para os cargos de centurião de maior prestígio, não bastava apenas ser um bom soldado. Era preciso ter habilidades em administração e, em muitos casos, era necessário ter a recomendação de um comandante influente. Os centuriões da guarda pretoriana eram responsáveis por escoltar prisioneiros em Roma e erguer monumentos dedicatórios. Os centuriões mais experientes também podiam se tornar auxiliares de governadores ou treinar tropas como exercitores. Eles também participavam em conselhos de guerra para decidir estratégias e estavam envolvidos em negociações de paz com o inimigo. Nono, ser promovido a um frumentare. Os centuriões veteranos da guarda pretoriana recebiam regularmente o trabalho de comandar unidades especiais de polícia e inteligência, chamados de frumentare. O imperador Adriano aproveitou uma estrutura que já existia dos frumentari e os transformou em uma espécie de polícia secreta e agência de espionagem. Como parte de suas novas responsabilidades, esses agentes começaram a reunir informações sobre os cidadãos, especialmente nas províncias mais distantes de Roma. A natureza das funções de um frumentari ia mais além do que a de um especulator, e colocava ele em contato direto com a população local, o que permitia obter informações valiosas e manter o imperador informado sobre possíveis conspirações, revoltas e outros assuntos de interesse do governo. Eles eram administrados pelo Princeps Peregrinorum, um centurião sênior que respondia diretamente ao prefeito pretoriano, que era a autoridade máxima na hierarquia militar e administrativa de Roma. Além disso, havia vários outros cargos dentro da organização, como o subprinceps, que eram o segundo em comando, e o optio peregrinorum, que desempenhava funções de apoio. Essa organização bem estruturada permitia que os frumentari operassem de maneira eficiente e mantivessem o controle rígido sobre as províncias romanas. E décimo e último, se aposentar. Depois de longos 16 anos de serviço na guarda pretoriana, finalmente chega a hora de o soldado romano se aposentar. Para um veterano da guarda pretoriana, o fim do serviço ativo não significava apenas o fim de uma carreira marcada por dever e disciplina, mas também o início de uma nova fase com novas oportunidades e desafios. A primeira etapa desse processo era a cerimônia de aposentadoria, uma ocasião solene que reconhecia o valor e o serviço prestado pelo soldado ao império. Durante essa cerimônia, o soldado recebia uma carta de dispensa oficial, que certificava sua aposentadoria e garantia seus direitos futuros.
Após a cerimônia, o soldado era recebido com um pagamento final conhecido como premium. Esse montante em dinheiro era uma compensação pelo serviço prestado e uma ajuda para iniciar sua nova vida. Além do pagamento, muitos soldados aposentados da Guarda Pretoriana também recebiam uma parcela de terras, especialmente se fossem veteranos que haviam servido com distinção. Essas terras ofereciam a oportunidade de se estabelecer como agricultor, promovendo uma transição mais suave para a vida civil. Então, se você gostou de conhecer mais sobre essa trajetória de um soldado romano da Guarda Pretoriana, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.